Olá, você assiste a mais um programa Roteiro Espiritualista que traz hoje os processos dos conflitos e da negociação nos relacionamentos humanos. E quem nos fala mais sobre o tema é a professora Tânia Manzur. Professora, muito bem-vinda ao Roteiro Espiritualista. Eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Muito grata. Bom, para que o telespectador entre no espírito do programa de hoje, eu gostaria que você comentasse essa afirmativa. O conflito é uma situação inerente à convivência humana? Bem, Ana, isso é o que alguns teóricos defendem. Tem alguns teóricos sociais e da teoria política, inclusive, se a gente falar, por exemplo, naqueles que são conhecidos por teóricos do conflito. Vamos pensar em Hobbes, em Karl Marx, em Max Weber. Em perspectivas diferentes, eles consideram que o conflito é inerente a qualquer sociedade por ser inerente às relações humanas. A premissa básica seria a de que os indivíduos têm desejos e agem de acordo com seus desejos, e esses desejos podem entrar em confronto com os desejos de outros, que por sua vez também agem de acordo com seus próprios desejos. Essa perspectiva da possibilidade do conflito de interesses, né? E nas ações também de se ter uma série de ações que dizem respeito aos desejos de cada um e entrar em conflito com os desejos do outro, é que fundamentaria as relações sociais, na visão desses autores. Para Karl Marx, muito grosso modo, isso se trasladaria para uma situação de conflito de classes, até mesmo, né? E para o Max Weber, por exemplo, é uma característica inata, talvez, ou natural do ser humano, sem que houvesse nenhuma carga negativa nisso a princípio, né? Então, na verdade, você tem os seus desejos, ao perceber, ter a expectativa de que outra pessoa venha a frustrar esses desejos, ou desejar as mesmas coisas e entrar numa rota de colisão com seu próprio desejo, então a gente tem, na verdade, a situação do conflito instalada. E vários autores, então, pressupõem essas relações conflituosas, e é por isso que a gente pode falar, talvez, de um conflito como inerente à própria existência humana. E é possível a gente fugir dos conflitos? Não enfrentá-los, ou não provocá-los, ou não instigá-los? É possível, mas dificílimo, né? Porque, na verdade, muitas vezes nós temos conflitos conosco, né? Com nós mesmos. Eu tenho um conflito ao levantar-me. Eu não quero levantar, mas eu tenho que levantar. Mas não agora, só mais um pouquinho. E nisso a gente entra até num processo de negociação com a gente mesmo, né? Mas fugir do conflito é uma tática possível para sanar esse conflito. Mas essa esquiva, que é essa possibilidade de fugir dele, não resolve problemas. Quando você foge, muitas vezes esse conflito se avoluma, gera problemas muito maiores, e depois você se depara com uma situação em que é preciso resolver de forma talvez muito mais drástica e definitiva. Nem sempre é recomendável que se faça uma solução do conflito imediatamente. O conflito não é por si só ruim. Ele não é, pelo fato de existir, não significa que ele seja ruim. Mas é preciso talvez dar um cunho, uma dinâmica construtiva para esse conflito quando isso for possível. Mas, de fato, é possível fugir, mas eu não diria que é recomendável. E quais são as causas? Eu tive pesquisando sobre o tema e vi que competição, desconfiança, alguns aspectos despertam conflito. Você poderia comentar um pouco para nós? Olha, eu diria que tudo isso tem a ver com aquilo que eu falava no início, que é a questão do interesse, das suas vontades, das suas crenças, dos seus valores, aquilo que para você forma a sua pessoa, as suas características humanísticas, digamos assim. Mas, obviamente, você tem um conflito também no que tange a interesses econômicos, a interesses políticos, né? O conflito, ele poder-se dizer que ele é generalizado nesse sentido. Onde há relações humanas, há a possibilidade de conflito. Nem sempre se concorda com tudo que se vivencia, que se presencia, que se vive. E
Na verdade, essa perspectiva de um conflito que muitas vezes pode se avolumar, pode transformar-se em algo que não seja tão positivo, acaba gerando em nós certas expectativas, né? E ou você vive numa situação em que você quer definitivamente evitar qualquer conflito. Aí muitas vezes é melhor você não se relacionar, porque, né? Mas há muitas coisas que podem gerar esse conflito. Então, voltando à sua pergunta, o interesse, aquilo que você quer preservar na sua vida, aquilo que para você é muito caro, o sentido da autopreservação, tudo isso que é característica humana pode levar na convivência a conflitos. Então, eu acredito que é muito difícil a gente viver sem eles. Talvez um monge que viva num monastério, não, e mesmo ele pode viver uma série de conflitos, inclusive com ele próprio, né? Mas aquele monge que vive numa solidão de intercessão. O papel dele na vida, a missão dele é rezar pelos outros, orar, interceder, ou seja lá como for. E ele pode viver sozinho, ele é um ermitão. Mas muitas vezes ele pode entrar em conflito com ele mesmo. Então, eu acredito que assim, as causas são tantas possíveis que é difícil a gente fugir realmente da existência do conflito. Eu diria que é salutar a gente entender que ele existe e tentar administrar melhor o conflito na medida em que ele for ocorrendo. E qual seria a diferença entre conflito e divergência? Ana, eu diria que a divergência pode gerar conflito. Talvez a divergência seja a origem de alguns conflitos, né? Agora, o simples fato de haver divergência não implica necessariamente a existência de conflito. Eu posso divergir de você em pensamento e não expressar isso, claro, né? Não necessariamente deixar isso claro para você. Posso divergir de forma que eu acabe convencendo você. Olha, eu diverjo de você nesse ponto. Olha, até você tem razão. A gente não criou conflito com isso. Mas, muitas vezes, a divergência gera, de fato, conflito. Talvez não seja uma evolução, ela pode evoluir para um conflito, mas o fato de haver opiniões diferentes sobre um mesmo assunto, opiniões que divergem, caso as duas partes, nesse caso de a gente falar de dois indivíduos, por exemplo, tenham opiniões que não sejam conciliáveis mesmo, e cada um queira manter o seu ponto de vista, você tem um grande potencial para o conflito se deflagrar. Então, eu diria que a divergência prévia ao conflito, ela é uma causadora potencial de conflito, ainda que nem sempre que ela exista o resultado do conflito necessariamente. Bom, nesse ponto, acho que seria interessante a gente pontuar quais seriam os aspectos negativos do conflito e quais seriam os aspectos positivos do conflito. Bem, Ana, o que a gente pode dizer é que a gente poderia pensar numa dinâmica positiva e uma dinâmica negativa do conflito, isto é, o processo de instalação ou de instauração de um conflito poderia gerar uma percepção entre aqueles que estão em conflito da necessidade de aproveitar certas coisas do próprio conflito para o crescimento do relacionamento ou daquela prática de negociação, seja lá o que for. Mas na dinâmica negativa, para a gente começar com essa dinâmica negativa, e muitas vezes nos relacionamentos pessoais a gente vive uma dinâmica negativa de conflito. Por quê? Porque as partes, vamos imaginar o relacionamento de um casal. Ocorre muitas vezes de cada um querer fazer valerem as suas idiosincrasias. Não, isso aí é o meu jeito de pensar e você nunca mais vai me convencer do contrário. Não, eu tenho que vencer essa discussão. Quando essa dinâmica existe, você não considera o conflito como uma coisa favorável. Você chega a pensar até que o outro lado só pensa desse jeito para me irritar. E isso vai criando um potencial Isso. E aí o potencial de antagonismo gera a falta de diálogo, gera a utilização
inadequada das energias. Ao invés de você utilizar as energias para um crescimento, você usa as energias para rebater o outro. Eu me lembro de ter feito um curso uma vez em que uma das minhas características que ao fazer a minha autoanálise eu percebi é que eu tinha uma argumentação infinita. Eu queria tanto fazer valer o meu ponto de vista em qualquer circunstância que eu ia argumentando ad infinitum. Eu falava, não, aí a pessoa rebatia, aí eu vinha com um novo argumento. Isso me dava um cansaço, que ao final de uma discussão eu estava esgotada. E assim, em geral eu tinha a ideia de que eu tinha vencido aquilo. Mas pra quê, né? Pra quê? Com que finalidade? E aí foi aí que uma vez nós conversamos sobre isso e eu aprendi nesse curso aquela frase que marcou minha vida. Mas vem cá, você quer ter razão ou você quer ser feliz? Aí eu pensei, eu quero ser feliz, não preciso ter razão em tudo. E isso, inclusive, me descansou numa série de coisas. Quando eu deixei de ter argumentação infinita, quando eu cheguei a entender que, poxa, esse ponto de vista não existe para me agredir, o centro do universo não sou eu, e a outra pessoa pode ter uma opinião divergente da minha, diferente da minha. Vamos tentar chegar a um caminho do meio, e se isso não for possível, talvez eu convença a pessoa ou ela pode me convencer também. Isso é criar uma dinâmica construtiva. É você entender que na divergência você pode encontrar meios para melhorar os relacionamentos. E isso é na vida pessoal, é na vida do trabalho. Muitas vezes você diverge da forma como um colega trata determinado assunto no seu trabalho. E aquilo você vai guardando e você não suporta até que um dia você explode e fala, não, desse jeito não dá. Quando, na verdade, se você utilizasse essa divergência e mesmo com um conflito instalado, você pressupusesse que, não, realmente é possível que essa pessoa siga esse caminho, que não é o meu, mas ele talvez consiga alcançar resultados interessantes com esse tipo de postura, é a gente estar aberto à possibilidade de mudar de opinião também. Essa dinâmica construtiva do conflito, quando ele já está instalado, você entende que é preciso haver diálogo, você promove o diálogo. Na dinâmica destrutiva, o diálogo não existe, porque inclusive parece um diálogo de surdos. A pessoa fala uma coisa e você interpreta da forma como você quer interpretar, não quer dizer que aquela pessoa disse isso realmente. A gente vivenciou uma situação esses dias, estava acontecendo uma dinâmica meio negativa de um conflito instalado à minha revelia. Eu não fui necessariamente responsável por esse conflito, mas as pessoas que estavam envolvidas nisso, já com uma certa prevenção, eu, ao falar, tentar aprender com o conflito, falei, gente, olha, nessa situação, a ação que tomaram em relação a esse problema poderia ser, em algum momento de negociação, considerada falta de ética e tal. E aí, depois, num momento seguinte, vieram falar para mim, mas você falou que a gente agiu com falta de ética, né? E eu falei, não disse isso. Então, na dinâmica destrutiva, você subverte o que foi dito, você interpreta da maneira como não deveria ser, interpreta intenções do outro lado que não são necessariamente as intenções desse outro lado e fica parecendo um diálogo de pessoas, é um diálogo absolutamente ininteligível, o que significa que não é um diálogo, né? Mas então... você estava explicando e eu fiquei aqui pensando que socialmente nós temos uma dificuldade muito grande de agir construtivamente. Porque, primeiro, nós temos defesas pessoais. Sim. Contra a posição dos outros, por razões múltiplas, por questões familiares de educação, por questões de educação formal, né? Por questões políticas, por questões religiosas. Quer dizer, nós estamos numa arena, né, o tempo todo na sociedade, né? E para essa dinâmica progredir harmoniosamente, teria que haver um consenso. Ou um consenso, talvez, em se procurar a harmonia, pelo menos. Não que a harmonia tenha que existir e que a falta de conflito tenha que estar instalada, não temos que ter unanimidade. Socialmente isso não é necessário, a divergência é frutífera, ela é interessante, viver na diversidade é bom.
Só que nem todo mundo percebe dessa forma. Não. Né? Há algumas tentativas de homogeneização. É como se dissesse, olha, se a pessoa não pensar desse jeito, ela está errada. E não é esse o caminho, né? A gente vive no Brasil, diferentemente de vários outros países, a gente tem uma série de problemas de intolerância, vivemos problemas. Mas a tolerância religiosa, por exemplo, aqui no Brasil é mais avançada do que em outros países, né? Lógico que aqui a gente não vive um mundo perfeito. Mas a percepção, por exemplo, na seara religiosa, é tão bom você poder trocar ideias. Agora, não necessariamente negociar. Você não vai negociar valores. Crenças. Aquilo que é a sua crença é a sua crença. Nós podemos falar sobre ela de uma forma construtiva, entender que pensamos de forma diferente, mas não necessariamente eu vou tentar te converter, te catequizar, você vai tentar me converter, me catequizar. Esse respeito, o que a gente vive, na verdade, é uma grande falta de respeito à diversidade. E eu acho que isso é muito ruim. E é isso que, na sua opinião, resulta no conflito? Sem dúvida, é um dos elementos que resultam no conflito. Em termos sociais, eu diria que essa falta de respeito ao que é diverso é um problema muito sério. Como eu sou internacionalista, a gente é formado acadêmica e profissionalmente para conviver com a diversidade da forma mais ampla possível, né? O que é diverso não é contra mim. Eu realmente vivencio isso, mas foi um aprendizado, porque, como eu te disse, se a prevalecer minha tendência anterior, eu era em pé de guerra com o mundo, mas eu tive que aprender alguma coisa na vida, né? E estou aprendendo ainda muito. Pretendo me tornar uma pessoa cada vez mais aberta exatamente a essa diversidade que existe no mundo aí, que está para a gente viver. Bom, indo um pouco para a seara individual, pessoal da questão do conflito, você acha que o amadurecimento se dá necessariamente pelo embate, pelo conflito no outro? E eu gostaria de te pedir para responder após o intervalo. Ok. Aguarde um instante só, nós voltamos já com mais questões sobre os processos dos conflitos e da negociação nos relacionamentos humanos. E quem nos fala mais sobre o tema é a professora Tânia Manzur. A Fratelli, divulgadora cultural e educativa, vem propor a você uma visão holística da vida, o equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a harmonia entre ciência e religião. Agora, a Fratelli coloca à sua disposição essa preciosa fonte de informação e de meditação. São mais de 80 títulos em VHS, DVDs e CDs para você. Para adquirir nossos produtos, escreva para o nosso endereço contato@fratelliespiritualista.org.br. Você está assistindo ao Roteiro Espiritualista, que recebe hoje a professora Tânia Manzur, que nos fala sobre os conflitos e a negociação nos relacionamentos humanos. Tânia, no bloco anterior eu te perguntei, um pouco mais na seara individual da questão dos conflitos, se o amadurecimento do indivíduo se dá necessariamente pelo embate, pelo conflito, pelo atrito com o outro. Eu diria que não necessariamente, mas é muito difícil a gente amadurecer sozinho sem se relacionar. Eu acho que o amadurecimento é um processo também social, além de individual. A gente amadurece em relação a algo, em relação ao que a gente era antes e o que a gente era antes também em relação a quem nos cerca, a família, aos amigos, ao trabalho. Esse amadurecimento, então, amadurecimento é algo que vem em comparação ao que tínhamos antes. Eu acredito que o amadurecimento dos indivíduos venha, talvez, não necessariamente, mas muito fortemente dos conflitos que nós temos com nós mesmos e dos conflitos que temos com o mundo que nos cerca, né? Eu acho que isso realmente nos faz crescer. O conflito nos dá, muitas vezes, direcionamentos, ou a solução do conflito nos dá direcionamentos, né? A falta de solução do conflito também nos dá direcionamentos. Nos obriga, né? Nos obriga à ação, nos obriga a tentar resolver, nos obriga a tomar atitudes.
Então, eu acredito que o amadurecimento não diria que é uma condição sine qua non, porque alguém poderia falar, não, Tânia, eu posso amadurecer a partir de uma elevação espiritual. Sim, o caminho de cada um é cada um que define. Mas eu acredito que o conflito, como eu enxergo o conflito como algo potencialmente positivo, eu acredito que ele seja um ótimo instrumento para o amadurecimento. E você acha que o conflito pode deixar marcas, traumas que dificultariam novas relações? Pode, sem dúvida. Mas a gente fica com trauma quando a gente permite esse trauma se instalar. Permite consciente ou inconscientemente. Então, quando existem traumas, aqueles que nós adquirimos de forma inconsciente, o fato de sabermos que eles existem e que surgiram de conflitos, que isso sirva para nos impelir a um tratamento, a buscar ajuda, a buscar um apoio, uma direção espiritual, um psicólogo, um psiquiatra. Eu acredito que tem gente no mundo que é profissional em ajudar as pessoas a resolverem os seus conflitos, caso não consigam resolver sozinhas, né? Mas, de toda forma, conflitos podem gerar traumas, sem dúvida. Muitas vezes, esse conflito que eu tenho uma vivência, assim, em família, tem muita gente da minha família, seja entre meus familiares e também de família mesmo, mais próxima, família nuclear, que vive muito conflito interno. E, assim, eu também, óbvio, vivo conflitos internos, mas como eu já venho trabalhando essa perspectiva do conflito há muito tempo, até talvez eu profissionalmente. sofra menos, exatamente, talvez eu sofra menos para lidar com o conflito. Mas eu vivencio isso nas pessoas que estão mais próximas, e eu sei que o conflito pode ser muito penoso, muito dolorido, muito, sabe, às vezes você querer ser diferente do que você já é um negócio que complica. E é nisso também que o conflito pode contribuir para o amadurecimento, esse conflito entre o que você é e o que você deseja ser, né? Bom, então eu preciso fazer algo em relação a isso, vou tomar uma atitude, vou atingir esse meu objetivo, né? Mas esse viver permanentemente em conflito sem que se busque uma saída para isso, pode ser muito negativo para a pessoa. Isso gera depressão, gera uma série de problemas que, a princípio, poderiam ser evitados caso se percebesse tanto esse conflito interno quanto o próprio conflito entre indivíduos como algo salutar, que deve ser aproveitado no que ele tem de positivo a oferecer. Agora, daí para frente também tem como solucionar, né? Nem sempre a gente consegue solucionar sozinho esses traumas, e aí foi que eu disse que é preciso, às vezes, muita ajuda, e a própria identificação desses traumas, às vezes, é muito complicada também, mas de fato, e às vezes você fica tão traumatizada de conflito, né? É interessante porque eu me lembro de um relacionamento que eu tive antes de conhecer o meu marido. Foi um relacionamento, assim, muito intenso, gostei muito do rapaz e tal, mas a gente vivia em conflito permanente. E aquilo que eu era com ele não era o que eu queria ser. Eu não era Isso se aplica a várias situações, né? Sem dúvida. Eu me lembrei desse caso pessoal porque foi uma coisa tão dolorida para mim. E o fato de um dia, numa briga, menina, a gente chegou numa dinâmica tão negativa. Imagina você brigar com uma pessoa com quem você se relaciona diariamente. Que você se propõe a estar junto, né? E queria estar em harmonia. E aí a nossa briga foi tão intensa que a minha gana era de voar no pescoço dele, eu queria bater nele. Eu falei, gente, isso não sou eu. Não sou eu. Essa pessoa que quer voar no pescoço de alguém, não sou eu. Eu preciso fazer alguma coisa porque eu não quero ser isso. Eu preciso terminar com ele? Preciso. E aí nisso a gente teve um término. Na verdade, eu não terminei sozinha, a gente chegou à conclusão de que era preciso terminar. Mas aquele foi o ponto da mudança. Foi aquele dia em que eu tive tanta gana de brigar com ele, de xingar e, nossa, coisas horríveis que eu, pensando hoje, como é bom a gente viver o amor em paz, né? Foi o que eu justamente não vivi. E aí foi tão bom porque isso me ensinou o que eu não queria nos relacionamentos amorosos, né? Eu descobri e foi o coroamento daquilo que eu falei assim...
Realmente, isso é o que eu não quero. Esse tipo de relacionamento eu espero, com a graça de Deus, nunca mais ter. E aí, quando eu conheci meu marido, já foi uma outra dinâmica, porque logo que a gente começou o relacionamento, a gente começou a namorar e tal, e foi uma coisa assim, muito de paz. E em que eu vi que não, aqui eu sou eu mesma. Eu não tenho nenhum desejo de ser uma pessoa diferente, ainda que eu queira ser uma pessoa melhor, porque eu acho que é importante eu crescer como ser humano, eu crescer na minha espiritualidade, crescer assim, vivenciar melhor a minha própria espiritualidade. E nisso a gente se completou muito, somos absolutamente diferentes, mas nós procuramos sempre uma dinâmica construtiva das diferenças. Exatamente, até nas diferenças, né? Mas aí, bom, o trauma acabou. Então... E o que você diria sobre o conflito das gerações, o eterno conflito das gerações, né? Elas se sucedem e os conflitos se sucedem. Ai, menina, eu tô numa encruzilhada, porque eu tenho filhos de 5 e 2 anos. E eu sei que isso vai acontecer em algum momento, quando eles alçarem alguma independência, esse conflito vai acontecer. E eu vivo como professora esse conflito de gerações, né? Porque muitos dos meus estudantes, eu tenho exatamente a idade deles vezes 2. Então, menina, é uma coisa de louco, porque o que eles vivem, a forma como eles trabalham a informação, o jeito de eles aprenderem, é completamente diferente do jeito que eu aprendi, diferente dos meus códigos. Valores que existem hoje são diferentes dos valores que eu vivi. E eu tenho um certo saudosismo, eu sou historiadora e, de certa forma, trabalho essa ideia do passado de uma forma que eu acho muito gostosa. Tenho até uma nostalgia que não diz respeito à minha formação acadêmica, mas eu talvez tenha virado historiadora por isso. Eu tenho nostalgia do que eu não vivi. Mas essa minha relação com o passado eu acho muito gostosa. Mas eu não tenho aquele saudosismo, nossa, na minha época era diferente. Eu entendo que o mundo hoje é diferente do mundo de antes. Está em movimento, Está em movimento, exatamente. Mas muitas vezes quem está na geração passada, né, no sentido do que quem veio antes, tem dificuldade de se adaptar. Agora, o que eu imagino fazer? Eu não sei. Muitas vezes, você vê como é que o conflito de gerações é complicado. A nossa grande luta foi não ser como nossos pais, né? Mas hoje, como na música, tem hora que eu faço exatamente como os meus pais. Então, é bom a gente amadurecer isso, inclusive, falar assim, poxa, daquilo que eu criticava tanto, tem tanta coisa positiva que hoje eu estou aproveitando. E o que eu espero é que os meus filhos percebam em mim uma pessoa que quer estar bem com eles. O conflito vai existir, mas que a gente tente gerenciar isso de uma forma bem saudável, né? E, claro, não abro mão da autoridade que existe. Enquanto eu puder decidir por eles, eu vou, de fato, decidir. Não vou atribuir a eles responsabilidades que eles não devem ter. Mas eu entendo que o conflito exista por causa da mudança, mas não sou contra a mudança, mas nem sempre consigo me adaptar a ela. Eu espero que eles tenham tolerância com isso. Bom, Tânia, nosso tempo já está se encerrando. Nossa última pergunta para você. Assim, para dar um fecho, né? Quais os melhores caminhos, na sua opinião, para resolver os conflitos? Para mim, o melhor caminho é a negociação. Agora, existem outros caminhos. Você tem sorteio, a guerra, tem uma competição, você tem a esquiva, você tem a maquiagem. Você maqueia aquele conflito, finge que ele não existe e tal, e de repente ele se avoluma, né? Existem várias formas ou fórmulas de solucionar conflitos, mas, a meu ver, é um bom diálogo, uma boa negociação quando ela se faz possível, né, ou desejável. Eu acredito que a melhor fórmula para solucionar conflitos seja essa mesmo. Agora, óbvio, tem momentos em que para solucionar um conflito é melhor você aplicar a lei. Dependendo das circunstâncias, depende sempre da circunstância. Mas a negociação é tão presente na nossa vida em todas as searas que eu acho que ela é quase onipresente mesmo. Assim como o conflito. Assim como o conflito. Então, na medida em que temos conflitos e temos a possibilidade de negociar, eu acho que é sempre viável
negociar para resolver. Professora Tânia, muito obrigada pela sua participação no Roteiro Espiritualista. Eu que agradeço. Espero que tenha sido de alguma utilidade para quem vai nos assistir, né? E que as pessoas possam refletir um pouquinho mais sobre a existência de conflitos e sobre talvez como ver o conflito como uma coisa potencialmente positiva. Muito grata. E nós convidamos você para o nosso próximo programa. Obrigada.